da pesquisa, no mundo, mas no meio dos evangélicos, porque se for contar no mundo a gente perde a noção, mas no meio dos irmãos, no meio dos cristãos, o número de separação, de divórcio, é uma coisa assustadora, assustadora. E às vezes a gente tem esse hábito de fazer encontros de casais. Aí a gente faz um encontro de casal uma vez a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos. E a gente chega lá e despeja um caminhão de informação. E depois daqui 5 anos a gente volta de novo e as coisas vão ir embora. E a gente não toca no assunto. E a palavra de Deus nos ensina o quê? A gotejar a doutrina. Gotejar, sabe uma plantinha que ela está debaixo de uma pingueira? Aquela planta que fica debaixo de pingueira, com uma torneira que estiver pingando, a plantinha lá ela fica sempre vistosa, porque está sempre recebendo. Aos pouquinho, pouquinho, ela está recebendo o tempo todo. E aquela planta que está morrendo, ela está quase morta. Você chega lá e joga um baldão d'água nela, não serve para nada. Não serve para nada. Porque o interesse é jogar aos pouquinhos para que ela vá assimilando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, irmãos, vocês vão se acostumar comigo tocando nesse assunto, que é da família, falando diretamente sobre esse assunto. E hoje eu quero, esse tema dessa palestra é esse daí, ó. 6 armas usadas por Deus para fortalecer o casamento. Tem as armas do diabo para estragar o casamento? Sim ou não? Tem. Mas não vamos dar moral para o diabo não. Não ficar falando do diabo não. Vamos falar de Deus. Vamos falar das coisas de Deus, porque as coisas de Deus são mais eficazes do que as coisas de Satanás. Vocês creem nisso ou não? Porque se a gente ficar perdendo tempo dando moral para o diabo aqui, exaltando o nome dele, ele fica todo satisfeito aí. Então é melhor exaltar as coisas de Deus. E se a gente se apegar às coisas de Deus, eu tenho certeza que a vida de vocês será diferente. O relacionamento de vocês serão diferentes. Então, o texto básico que eu gostaria de pegar com os irmãos aqui é o texto que vocês já leram hoje. Vocês já leram. E eu pedi para vocês destacar o versículo de número 29 de Mateus, capítulo de número 25, que diz assim: porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem vai ser tirado. Isso vem de um contexto da parábola, que Jesus fala da parábola dos talentos, que a parábola do talento tem como característica algo que Deus entrega na mão de alguém para que essa pessoa desenvolva aquilo que foi entregue. Eu vou pedir os irmãos que estão aqui atrás de mim, por favor, pode descer para lá. Se de preferência, se vocês puderem sentar do lado das suas esposas, melhor ainda. Os irmãos que estão aí também, que seus maridos e esposas estão aí, maridos que puderem sentar do lado da sua esposa, melhor ainda. Melhor ainda. Pois bem, meus irmãos, a parábola do talento, irmãos, que nós vemos aí, ela vai falar a respeito de quê, irmãos? Ela vai falar a respeito de algo que Deus entrega na nossa mão para ser cuidado. Mas não é apenas para que coloca na mão e pronto, não. É para ser cuidado e desenvolvido. Porque às vezes alguma coisa chega na nossa mão e a gente apenas guarda, encosta em algum lugar. Onde que está? Está guardado. Mas esse guardar, esse tal negócio está se perdendo lá. Está se perdendo, está acabando. Por falta de cuidado, de zelo. Você acha que está guardado, mas lá a traça está comendo, o ferrugem está comendo, está tudo acabando com tudo. Vocês estão vendo isso aí, ó? Essa imagem que está aí, ó. A televisão está ligada aí? A imagem da televisão é mais nítida do que aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que aqui são 2 casas ou uma casa? Quem acha que é uma, levanta a mão. Quem acha que é 2 casas, agora levanta a mão. Então está dividido. Não tem 2 casas. Tem uma casa em 2 circunstâncias diferentes. É uma casa em 2 circunstâncias diferentes. É uma casa daquele tipo que está novinha, bem cuidada, zelada, pintada, portas novas, janela nova. E uma casa que o tempo já acabou com ela. Vocês lembram quando vocês
Apaixonou pela pessoa que está do seu lado aí? Você lembra? Você consegue lembrar ou já é muito para vocês? Hã? Eu me lembro quando eu me apaixonei por essa bichinha aí, ó. Eu me lembro. Foi um dia de segunda-feira, o sol estava quente, eu voltando do centro de Belo Horizonte, o serviço era mais ou menos de 2h30 para 3 horas da tarde. Só rachando, segunda-feira, e me deu uma vontade imensa de vê-la. Eu não tinha nenhum interesse por ela, nenhum, absolutamente nenhum. Mas eu vindo do centro para cá, ela veio na minha mente e me deu interesse grande por ela. E eu fiquei pensando assim, vou passar lá para me ver. Mas ver para quê? Se eu não tenho nenhuma razão para ver. E como que eu vou? Segunda-feira, o sol quente, ela vai fazer mau juízo de mim. Porque como é que um rapaz vai caçar uma casa de uma moça segunda-feira, 3 horas da tarde, sem nenhuma razão? Ela vai fazer mau juízo de mim. Mas a minha vontade, deu uma vontade tão grande de vê-la, mas tão grande, tão intensa. Vocês acreditam que aquele negócio assim, de traga o amor em 3 dias, 7 dias, vocês acreditam naquele negócio? Vocês acreditam ou não? Quem acredita, levanta a mão. Deixa eu ver. Quem não acredita, levanta a mão. Ó, eu acredito, tá? Eu acredito. Eu acredito que aconteceu comigo. Eu acredito. Mas não por mãos de Satanás, mas pelas mãos de Deus. Você sabe por quê? Aí naquela segunda-feira, irmão, eu peguei e fui lá, vou lá. Eu não sabia o que falar, nem o que fazer, porque eu não tinha nem assunto. Eu não era amigo dela, não era colega dela, não era nada dela. Não tinha nenhuma razão para puxar assunto. Eu lembrei, ela vende Avon. Ela vende Avon. Ela vendia, né? Vendia Avon. Nem sei se existe Avon, então eu não vejo ela comprar mais Avon. Mas vendia Avon. Aí eu falei, já sei. Vou lá fazer de conta que vou comprar alguma coisa da Avon. Aí bati na porta lá e ela me atendeu, bonita como ela sempre foi. E me atendeu. E eu sem saber o que falar, não sei o que, pode ser eu para lá, pode ser eu para cá. Aí eu queria olhar um negócio da Avon, da revista Avon. Aí fiquei folheando a revista para cá, folheando a revista para lá, porque eu não sabia o que estava procurando. Aí fiquei lá procurando. Aí, por fim, eu comprei lá uns desodorantes que eu nem cheguei a usar. Não cheguei a usar. Mas entrei para dentro da casa dela para bater um papo. Vocês acreditam que depois que eu entrei para dentro, aquele sol quente, o sol que estava lá do lado de fora, virou uma tempestade de granizo? Aí eu entrei lá para dentro da casa dela, tive que ficar mais tempo, porque eu fiquei preso por conta da tempestade. Aí naquele dia, nós ficamos lá batendo um papo, conversando, a mãe dela fez um café lá com o negócio. Aí eu comecei a conversar, e aí eu descobri, é essa pessoa que eu quero ver. É ela que eu quero ver. Eu falo com ela que esse foi o primeiro encontro que Deus marcou para nós. Só que enquanto eu estava conversando com ela e falando o meu sentimento, o que eu acabei de sentir, ela falou assim, você não vai saber de uma coisa, o que é? Nós já estávamos orando a esse respeito. Ela era uma moça, irmãos, 19 anos, aceitou Jesus, primeiro a mãe dela aceitou Jesus, e ela depois foi acompanhando a mãe dela. 19 anos, já fazia parte do círculo de oração. Já fazia parte, já participava mesmo do ciclo de oração, cantava junto com o ciclo de oração e ia em todos os ciclos de oração para orar. E não bastasse ir em todos os ciclos de oração, o dia que ela olhou para mim, que ela gostou de mim, ela foi até a conselheira de jovens que nós tínhamos, irmã Laíde, alguns aqui conhecem. Irmã Laíde, estou gostando de alguém e tal, como é que eu faço? A irmã Laíde, né, resumindo, se for de Deus, vamos orar, se for de Deus, vou propor para você, vamos fazer uma campanha de oração? Nós vamos orar no sábado, de manhã. Começou a orar no sábado de manhã, a meu favor, você acredita? Todo dia indo de manhã no sábado para orar, para que Deus confirmasse, se fosse da vontade dele que nós casássemos, que Deus colocasse amor no meu coração. Interesse no meu coração. E é por isso que eu digo que eu acredito e trago a pessoa amada. Não sei quantos dias demorou, né? Mas que traz. Foi 3 dias, ela diz 3 dias, 3 sábados de oração. Mas enfim, meus irmãos, eu me lembro desse dia. Você lembra do dia? Você lembra qual o fato marcante que começou? Quando eu trago essa imagem dessa casa, sabe por quê? É porque antes você via a sua namorada, a sua paquera, desse jeito, dessa casa aí que está do lado esquerdo aí, ó. Uma casa bonita, colorida, janelinha pintada, tudo feito. Quando você casou, cheio de entusiasmo, a sua casinha era desse jeito. A sua casa sentimental, emocional, o seu casamento era desse jeito. Casa de boneca, casa de Barbie.
Você estava cheio de fantasia, vivendo com essa pessoa que está do seu lado, cheio de emoção. O problema, irmão, é que uma casa nova, com o tempo, fica velha. Sabe aquela torneira bonita, brilhante, inox que você colocava na sua casa? Ela começa a pingar. Você entrava para dentro de casa, no dia de chuva, ai que maravilha, ficar nessa casa novinha de chuva. A casa agora parece pingueira. Você sabe por quê? Porque o vento que bate no telhado arrasta a telha do lugar. Aí começa a aparecer pingueira. Aquela tinta nova, bonita, que você gostava de tirar foto para postar, já começa a cair da parede, ela fica descascando, ela vai ressecando, perdendo o brilho, perdendo a cor. Começa a aparecer rachadura. O chão que você pisa toda hora, aquele lugar que você mais pisa, inclusive assim, ó, em cima, em frente à pia, que você toda fica lavando lá, assim, para cá, assim, começa a aparecer manchas em cima do piso. Aí aquela coisa bonita e brilhante que antes você via, já começa a ficar, precisa trocar. Porque casa, irmãos, precisa de manutenção. Não é reforma. É manutenção. Manutenção é você manter aquilo que tem. Reformar é tirar o que tem e pôr outro. É mais caro reformar do que dar manutenção. Mas nós vamos displicente. E quando eu estou falando de casa, não estou falando de casa, estou falando de relacionamento, porque é palestra sobre o casamento. E nós vamos largando os nossos relacionamentos de lado. A gente vai deixando no vamos ver. Aquela música lá do Zeca Pagodinho fala assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente larga a vida assim, ó, e deixa ela aí. O casamento é uma das coisas que a gente larga via navios e deixa aí no automático. E quando a gente deixa aí no automático, quando você vai perceber, ele está desse jeito aqui, ó, sem graça, sem vida, sem conexão, sem saúde. E você pensa assim: eu não tenho mais amor, eu quero acabar o meu casamento, porque não tem amor. Mas tem amor, é porque vocês estão tão sem conexão, que um está tão longe do outro, que parece que não tem amor. Aquele casamento que outrora você diz assim: é de Deus, foi Deus que me deu esse homem, foi Deus que me deu essa mulher. Você começa a duvidar que foi de Deus agora. Você começa a duvidar que aquilo que outrora era de Deus já não é mais. Por que não é mais? Porque Deus desistiu do plano? Deus errou em colocar essa pessoa do seu lado? Aquilo que era propósito de Deus já não é mais? Deus falhou no propósito dele? Não, irmãos. É porque nós vamos sendo negligentes com os nossos relacionamentos. E a falta de manutenção vai abrindo as brechas das quais Satanás vem trazendo as suas arapucas, as suas armadilhas, as suas ferramentas, e vai trabalhando para destruir o seu relacionamento. Mas Deus tem nos dado as ferramentas para resgatar casamentos. Deus tem nos dado as ferramentas para fortalecer casamento. Deus tem nos dado ferramentas para resgatar casamentos. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Vamos caminhar. Está vendo esse moço bonito aí carregando essa mulher aí? Quem é ele? Essa é a carga que eu tenho que carregar todo dia. Essa é a carga que eu tenho que carregar todo dia. Mas é um peso gostoso de carregar. Já foi difícil, mas esse peso está mais leve agora. Porque eu aprendi. Eu aprendi como carregar esse peso. Sabe como, vamos colocar aqui o peão? Todo mundo sabe o que é peão, né? A gente usa esse termo pejorativo, mas todo mundo sabe o que é peão. O peão de obra, quando ele começa a trabalhar na obra, ele tem dificuldade de desenvolver aquele trabalho, de carregar o saco de cimento, de carregar o tijolo, de carregar as pedras. Às vezes dá aquele problema na coluna, mau jeito, porque ele começou e não sabe exatamente como fazer. Mas à medida que ele vai trabalhando, ele vai pegando jeito com as ferramentas, vai pegando jeito com o saco de cimento, vai pegando jeito, aí ele vai sabendo carregar o peso, não vai? O peso parece que fica mais leve, parece, continua o mesmo peso, mas ele aprende a lidar com ele. E é isso, irmãos, casamento, irmãos, é um peso gostoso de carregar.
Por que eu falo que é peso? Porque é responsabilidade. Toda responsabilidade é um peso. Mas o casamento, ele se aprende. Ninguém faz casamento no oba-oba, não. Ou você tenta aprender a ser uma pessoa casada, bem relacionada, ou o seu casamento vai ser medíocre, ou abaixo da mediocridade. E você vai ficar o tempo todo aceitando as piadas pejorativas que amaldiçoam o seu relacionamento. As piadinhas que ficam aí rodando aí, casamento é isso, casamento é aquilo, e às vezes você fica rindo, aceitando essas palavras de maldição. O seu esforço consciente não é o instinto nem a sorte que determina o sucesso do casamento. É esforço consciente. Se você quer que algo seja bem sucedido, você precisa querer que isso seja bem sucedido. Você é um comerciante, um empreendedor, você tem uma loja. Você acha que só abrir a loja e deixar ela aberta lá, por si só, ela vai ficar lá rendendo, ela vai evoluir, vai crescer, vai dar lucro? Você acha que sim? Se você não tiver o seu olhar ali no seu negócio, todo dia observando os seus funcionários, as pessoas que estão trabalhando, você de olho no mercado, nas coisas novas que estão entrando, para você colocar lá no seu comércio, você renovar as suas mercadorias, olhar as mercadorias que estão vencendo, tirar da prateleira, colocar a mercadoria nova, dentro da validade, ver se está tudo assiadinho, limpinho, com um olhar bonito, para que o cliente chegue e fique, olha que lugar legal que ele está aqui. Quantos de nós, quando vai no restaurante, quando você chega para comer no restaurante, você olha assim? Irmão, eu sou uma pessoa que eu não tenho nojo de comida. Não tenho dificuldade para comer. Eu tenho 47 anos e até hoje eu não descobri de que eu não gosto. De que eu não gosto, eu não descobri ainda. Eu como qualquer coisa. O povo faz assim, como pedra. Dependendo da pedra, eu como também. Como qualquer coisa. Mas teve uma vez, irmãos, numa virada de ano, dia 1º, eu fui trabalhar no meu plantão. E dia 1º de janeiro, quase ninguém trabalha. Você não acha lugar nenhum, eu fui comprar um almoço. Aí eu fui comprar um almoço lá naquela avenida Arão Reis, a parte de trás, assim, lá do centro do Horizonte, ali atrás da praça da estação. O lugar é tomado de mendigo, aquela sujeira tremenda. E eu não achei lugar nenhum para comer. E eu fui lá comprar uma marmita lá naquele restaurante. Aí eu comprei a marmita. Mas na hora que eu fui comer, eu lembrei do lugar, me deu nojo. Aí eu vou comer assim não. Me deu náusea na hora de comer, eu joguei a comida fora e fiquei sem almoçar. Por quê? A aparência, o cuidado do lugar, aquelas pessoas que ficam rodeando o lugar. Eu fui lembrando, não, isso aqui não vai dar não. Por mais que eu não tenha nojeira, por mais que eu não sou cheio de mimimi nem nada, mas aqui não deu. Porque a aparência, o cuidado do lugar, ele atrai ou repele. Ou você é atraído para aquilo ali, ou então você é enxovalhado. Não quero. E casamento, irmãos, é assim. Se você, homem, não cuidar do seu relacionamento, você pode enxovalhar a sua mulher. Ela tomar nojo de você, vai perder a graça de você. Aí você percebe, ela não me beija mais. Você tem cuidado? Você está lavando o teu corpo, você está cuidando da sua vaqueira, está cuidando do hálito, está limpando a unha, você cuida da roupa, troca a cueca. Aí você está lá, mas ela não me beija, pai. Quer querer beijar um negócio desse? A mulher é a mesma coisa. Mas ela não me procura mais, mas você também tem uma mulher que está exalando um bom perfume, está atraindo o seu marido, o seu homem, o seu parceiro de vida, ou você está rebelindo por falta de cuidado, falta de zelo, falta de tudo. Isso conta, porque nós somos homens e mulheres e somos atraídos por aquilo que nós vemos. E também somos repelidos por aquilo que vemos. A própria igreja é assim, as pessoas entram de fora aqui para dentro, dependendo do tratamento que ela tiver aqui, ela volta. Dependendo do tratamento que ela tiver aqui, ela não volta mais. Porque somos pessoas e vivemos daquilo que recebemos, daquilo que vemos, e isso não adianta correr. Mas pastor, você não vai falar isso aí na igreja? Não, porque senão não sei o quê. Suporta um pouquinho de verdade, mas corrija para que você tenha um melhor relacionamento, um relacionamento acima da média. É um esforço consciente.
Não é no oba-oba, não é a coisa que acontece de qualquer jeito, não. Eu preciso querer alcançar o objetivo. Toda a nossa vida, quem tem vida de sucesso, ele traça um objetivo, onde ele quer chegar, para seguir esse caminho. Aí eu te pergunto, o seu relacionamento, o seu casamento, tem algum objetivo? Ou ele está assim? O que der é isso mesmo. Se for o que der é isso mesmo. Alguns têm a sorte de ir fazendo 20 anos, 30 anos, mas é aqueles 20 anos, 30 anos empurrado. Uma certa vez eu conversei com um amigo meu, 3 anos de casado, e eu falei, como é que estão as coisas? Ah, tá bem, graças a Deus. Como é que está o casamento? Puxado, viu? Mas quantos anos? 3 anos. 3 anos de casado, você me fala que está puxado. Está na lua de mel ainda. E já está puxado. Mas por que será que está puxado? Então a gente precisa observar os detalhes. Não vamos falar as armas de Satanás, que é divisão, infidelidade, falta de intimidade, esfriamento espiritual. Não. Vamos falar das armas que Deus tem nos dado. Vamos lá. A primeira arma que Deus tem nos dado é essa aí, ó. Amor e temor a Deus. Não tem casamento que se mantenha sem amor e temor a Deus. A palavra de Deus vai dizer no Salmo de Mateus, capítulo número 6, 53, assim: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tiver temor de Deus, mas é temor de verdade. Ontem mesmo eu conversei com uma moça, porque ela me relatou: pastor, me ajuda, porque eu estou com medo. Estou com medo de Deus, com medo de morrer. E a palavra de Deus, irmãos, ela não nos chama para ter medo de Deus. A palavra nos chama para amar a Deus. É difícil você conviver com quem você tem medo. É difícil. É difícil você conviver com alguém que você tem pavor dessa pessoa. Você só obedece ela porque você tem medo daquilo que ela pode te provocar. De um castigo, de alguma coisa. É difícil. Mas quando você ama alguém, você tem prazer de estar próximo dessa pessoa. E tem prazer de agradá-la. Coisas boas, simples. Por exemplo, agora à tarde eu estava lá em casa, cheguei do serviço. Hoje cheguei um pouco mais cansado, um pouco abatido. Aí falei com a minha esposa assim: podia fazer um café para mim? Em poucos minutos ela já estava com o cafezinho, eu estava sentado no sofá. Aí já chegou com o café na mão. Está aqui o café. Para algumas pessoas, você está achando que eu sou o quê? Quem você mesmo não faz café? Você sabe botar o fogão? Mas quando você ama alguém, você quer servir esse alguém com alegria, com disposição. E essa é a base do amor de Deus, irmãos. Buscar a Deus é servir a Deus com o nosso amor, com carinho, com a devoção, com o prazer de amar a Deus. E quando eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus. Você considera que seu marido é coisa de Deus? Amém. Você considera que a sua esposa é coisa de Deus? Quando você ama a Deus, você também ama as coisas de Deus. E aproxima dele. Chega mais próximo dele. Estão vendo essa pirâmide aí? Aqui está um pouco difícil de ler, porque esse aqui não é muito bom não. Mas olha aí uma pirâmide. O marido e a esposa no triângulo, numa pirâmide. E Deus em cima. Vejam bem, quanto mais a pessoa está próxima de Deus, mais ela está próxima do seu esposo, do seu marido. Quanto mais longe de Deus, mais longe do marido, mais longe da esposa eles estão. Porque é o amor de Deus que aproxima um dos outros, porque Deus nos dá o seu amor derramado. Nós entendemos a proporção do amor de Deus e amamos o outro, assim como Deus nos amou. Então, se você quer ter um bom relacionamento, busque amar a Deus, de verdade mesmo. Quando eu digo amar a Deus, irmãos, não é ser um religioso, frequentador de igreja. Eu vi falando isso aqui, irmão, e eu estou torcendo para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Algumas pessoas entendem que ser crente é vir na igreja de vez em quando.
cumprir o ritual. Ser crente, irmão, é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, entregar a sua vida integralmente nas mãos do Senhor. É o que está escrito aí em Mateus capítulo 22, versículo 37. Se você estiver na sua casa, você ama a Deus. Se você estiver na rua, você ama a Deus. Se você estiver, seja lá na lua, igual essa semana, foi uma turma lá para a lua, lá também eles amarão a Deus. Porque o amor de Deus está aqui, ó, dentro da tua alma, do teu coração, não está dentro dessas quatro paredes, não. Quando vocês veem aí na televisão, balanço geral, Jornal da Alterosa, MGTV, todo dia agora, virou moda agora, todo dia, praticamente todo dia tem um feminicídio, todo dia tem um agora. É porque falta o temor de Deus. Se houvesse amor de Deus dentro dessas pessoas, e vai olhar, são pessoas que, em nome do Pai, do Espírito Santo, vai passar perto da igreja, não, Pai, do Espírito Santo. São pessoas assim. São pessoas que às vezes, de vez em quando, estão aqui dentro, aqui cantando e louvando, mas ainda não aprenderam a amar a Deus. Então não consegue amar a esposa, não consegue amar o marido. Então o amor de Deus, o temor a Deus, é a base de um relacionamento de sucesso. Você quer ter um relacionamento de sucesso? Busque a Deus de verdade. Busque a Deus de verdade. É uma arma, e tanto, para você tornar imbatível o seu relacionamento. A segunda ferramenta, a segunda arma, é o amor, nosso amor que Deus derramou dentro do nosso coração. É o amor que Jesus nos ensinou e que está registrado na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo número 5, diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Primeiro Cristo deu o exemplo, como que deve se amar. Ele amou a igreja, e a Bíblia vai dizer que ele a si mesmo se entregou por ela, de forma completa, um amor sacrificial, um amor verdadeiro, uma decisão de amar. Quando hoje é o dia que é hoje? 5 de abril, onde nós comemoramos a Páscoa. Essa semana, sexta-feira da Paixão, foi a semana, a sexta-feira, foi o dia que nós relembramos toda a via dolorosa de Jesus nas ruas de Jerusalém, o sacrifício que ele passou, a chicotada que ele levou, os açoites que ele levou, as cusparadas que ele levou, as injúrias que ele recebeu contra si, os cravos que foram pregados na mão dele, mas em nenhum momento ele abriu mão de amar a igreja. Em nenhum momento ele abriu mão de amar a igreja. A Bíblia diz que ele a si mesmo se entregou. Os romanos acham que matou Jesus. Os fariseus acham que matou Jesus. Alguém vai achar que matou Jesus, mas a Bíblia diz que ele se entregou pela igreja. Sabe por quê? Porque o amor, irmão, não é um sentimento que bateu, eu vou amar agora, que vontade de amar, não. Ele decidiu amar a igreja e a si mesmo se entregar por ela. E esse amor, essa ferramenta que ele deixou para nós, como exemplo para nós, que nós também devemos, a Bíblia vai dizer: vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Até que ponto você é capaz de entregar a sua vida pelo seu companheiro, sua companheira? Até que ponto? Até que ponto você é capaz de sacrificar a sua vida pelo seu companheiro, pela sua companheira? Até que tanto? Até que tanto você é capaz de passar uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, um mês, numa cadeirinha daquela desgraçada daquele hospital lá que dói a coluna todinha? Até que ponto você tem coragem de entregar para o seu companheiro, se hoje ele não for mais viril, mas estiver numa cama, adoecido, sofrendo, doente? Eu me lembro de uma pessoa que eu convivi com ela bem de perto. O marido dela trabalhava em obra, era empreiteiro de obra, forte, um negão forte, bonito até, 2 filhos, 3 filhos. Um dia de sábado, eu estava na casa dele nesse dia. Ele chegou do serviço, mais ou menos
11, meio-dia, ele chegou do serviço, desceu do carro, uma elbinha vermelha que ele tinha, desceu do carro e ele falou com a esposa dele assim, não vou citar o nome da esposa por questão de ética, e ele falou assim, vou usar meu bem, minha cabeça está doendo, a minha cabeça está doendo. O que foi, meu bem? O que está acontecendo? Eu não sei, mas minha cabeça está doendo. Você quer que leve no hospital? Não, não precisa. Não, mas vamos levar no hospital assim mesmo. Foram para o hospital. E eu fui junto. No hospital da Baleia. Quando chegou no hospital da Baleia, o homem que tinha trabalhado até meio-dia daquele dia de sábado, mais ou menos 1h30 da tarde, descendo da Elba no hospital da Baleia, não desceu mais com as próprias pernas, desceu de cadeira de roda, e dessa cadeira de roda nunca mais saiu, foi para uma cama do hospital. O médico falou, não adianta ficar aqui que não tem o que fazer. Foi para casa. Na casa ficou quase 1 ano na cama. As costas, a nádega, apodreceram de tanto ficar deitado. Eu ia lá para ajudar a dar banho nele, e era difícil ficar naquele quarto, tamanho fedor. E eu via aquela senhora cuidando daquele homem com tanto carinho. De vez em quando ela ia para trás da casa assim, aí eu ia olhar assim, olhava despistado, ela estava lá chorando. Aí ela chorava, limpava os olhos e voltava, ia lá e cuidava dele. E até hoje essa mulher chora o luto desse homem, já tem quase 20 anos. Até hoje ela chora o luto desse homem. Meu amor, meu marido, eu gostava dele, eu amava demais, e amava mesmo. E eu pergunto para você conseguiria suportar? Foi isso que Jesus ensina para nós, vós maridos, amai as vossas mulheres. E fala marido, mas fala mulher também. Vós mulheres, amem também vossos maridos, como Cristo amou a igreja, se entregando, porque amar enquanto está tudo beleza, testosterona 500, 700, bacana. O problema é na hora que a testosterona cair para menos de 100. Na hora que o estrogênio dessa mulher cair para menos de 50, o climatério toma conta e você já não tem mais essa mulher do jeito que era. Então amar é uma decisão. Não é um sentimento que você amanhece com ele. Hoje eu quero amar, que delícia, estou cheio de amor para dar hoje. Não, é uma decisão mesmo. Decida se amar, porque Cristo decidiu amar a igreja e ensinou isso para nós. A outra ferramenta aí é a comunicação. A comunicação. Está o texto aí, Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se eles não tiverem acordo? Dá para andar ou não dá? Vocês conseguem andar duas pessoas juntas e irem para o mesmo lugar e ter harmonia se vocês não tiverem acordo um com o outro? Consegue? Consegue andar junto?